Seja bem-vindo ao podcast O Sucesso Está na Mente. Eu e o Fernando. Se apresente aí, meu amigo, novamente. Queridos, eu sou o Luiz Santos, trabalho com consultoria empresarial e também sou treinador comportamental e vim aqui hoje participar desse podcast maravilhoso com meu querido Lucas Santos. Sou treinador na área comportamental também, especialista em neurolinguística e consultoria organizacional. Vamos lá, Fernando. No podcast passado, né, a gente ficou com uma pergunta sua que era como elevar os nossos padrões e desenvolver essa visão de futuro. Então, a gente está no podcast 2, baixa produtividade na vida e nos negócios. Você, como consultor organizacional, treinador comportamental, especialista em neurolinguística, que tipo de visão você tem sobre essa baixa produtividade na nossa vida? Falar de baixa produtividade nos tempos em que nós estamos é algo muito importante, principalmente se nós observarmos o que é produtividade. Muitas pessoas no nosso tempo andam absolutamente ocupadas em ações, ocupadas em pensamentos e a todas as horas, a todos os minutos, fazendo muitas atividades. E algumas atribuem a essa ocupação um olhar de que elas estão sendo produtivas. E que muitas vezes pode ser um ledo engano. Às vezes ter uma agenda lotada não é ser produtivo. E quando nós pensamos em baixa produtividade, algo que é muito importante que seja pensado é baixa produtividade em relação ao quê? Baixa produtividade em relação a que nível de importância? Baixa produtividade em relação a qual grau de entrega que é necessário? Muitas pessoas elas acabam se cobrando muito porque lidam com situações no seu dia a dia e parece que elas não conseguem ter isso muito bem harmonizado dentro delas. E é como se isso acionasse um gatilho, acionasse uma âncora, acionasse através daquilo que ela vê, daquilo que ela ouve, daquilo que ela sente, até uma sensação de mal-estar, porque elas se veem não conseguindo lidar com as várias coisas que precisam entregar e muitas vezes não têm esses objetivos claros. A questão da comparação, você quer dizer? Tanto a comparação como consigo mesmo diante dos desafios. Então, o que a gente fala sobre baixa produtividade? Para falar de baixa produtividade, talvez o primeiro aspecto seja qual é o resultado que nós queremos alcançar. E dentro do resultado que se quer alcançar, quanto desse resultado verdadeiramente ele é ecológico para a pessoa que precisa entregar aquele resultado? Será que aquela pessoa ela está numa condição que é adequada para ela, para os outros? Ela está num meio adequado para ela poder lidar com a baixa produtividade? Fernando, trazendo para um modelo específico, o empresário, você lida muito com o empresário, o dono de negócio, o empreendedor, que ele tem um resultado desfavorável em relação às suas metas estipuladas dentro da sua empresa. E ele tem uma baixa produtividade de pessoal, ele tem uma baixa produtividade, por exemplo, do setor de vendas dele, ou ele tem uma baixa produtividade na comunicação dentro da empresa dele. Onde que você, como consultor, iria procurar as causas dessa baixa produtividade? Muito boa pergunta. Quando nós analisamos os meios corporativos, e nós temos várias áreas que trabalham com produtividade, como você bem colocou, a área de vendas, nós temos áreas que precisam trabalhar por tarefa, então são medidas por tarefa. O primeiro aspecto é nós entendermos quanto que essa produtividade ela está abaixo do necessário ao longo do tempo. Ou seja, será que se você analisar durante um ano o resultado dessa pessoa, desse setor, dessa empresa, todos os meses ficou abaixo da meta ou é algo pontual? Por que disso? Porque às vezes nós podemos ter um problema generalizado de uma meta que nunca foi atendida e uma meta mal desdobrada que dá um olhar de que a produtividade está abaixo do necessário. Ou pode ser que durante um bom tempo essa meta ela veio sendo alcançada, mas num mês específico não se alcançou aquela meta. E aí, se não se alcançou aquela meta, é muito importante nós estratificarmos. E estratificarmos como? É muito complicado quando você tenta resolver grandes problemas fazendo grandes ações. É mais simples quando você pega grandes problemas e diminui em pequenas partes. E que partes são essas? Você entender se os problemas da produtividade estão atrelados a pessoas, a processos, a ferramentas, a métodos, a máquinas.
Isso que eu estou citando é, por exemplo, uma ferramenta que é o Ishikawa. Você pega o seu problema e analisa em qual esfera o seu problema ele está sendo mais impactado naquela situação que pode ser, nesse exemplo, uma situação pontual. Quando você identifica isso, imagina que a baixa produtividade seja sim por causa de pessoas. Quando você analisa que a baixa produtividade ela está associada a pessoas, também é importante analisar qual é o resultado que essas pessoas tiveram em relação aos outros e em relação a ela mesma. É uma baixa produtividade daquela pessoa, dela se comparada ao seu melhor resultado ou dela se comparada à equipe? Por que eu estou dizendo isso? Normalmente, numa situação em que uma empresa ela não vem alcançando bons resultados, é comum que algumas pessoas comecem a demonstrar sinais de ansiedade. E algo que muitas vezes nós perguntamos para elas, que é o seguinte: você está se sentindo ansioso por quê? Ela fala assim, estou com baixa produtividade. Mas baixa produtividade em relação a você, a sua meta ou aos colaboradores que estão no seu setor? E muitas vezes ela está olhando para os colaboradores, mas para ela já está fazendo um resultado melhor do que ela já fez antes. E às vezes ela não tem parâmetros de comparação e isso potencializa um resultado negativo. Então é muito importante estratificar observando esses aspectos. Eu gostei dos parâmetros referenciais, porque nós que estudamos a mente entendemos que tudo que nós olhamos e fazemos um juízo de valor, um julgamento, como você falou, eu estou com baixa produtividade em relação a quê? Comparado a quê? Porque a nossa mente ela trabalha com referencial. Então, qual referencial que essa pessoa está usando para julgar ou avaliar que está com uma baixa produtividade? Por isso eu vou lá atrás no Aristóteles, adoro Aristóteles, e ele tem um modelo mental, que a gente chama o modelo mental de Aristóteles, para ele estratificar os problemas ou a causa primeira desses problemas. Ele tem 4 modelos que a gente vai falar um pouco aqui. Para você pode aplicar isso na sua vida ou você pode aplicar isso dentro da sua organização. São 4 modelos de Aristóteles para avaliar um problema. No caso, o problema está sendo avaliado baixa produtividade. A primeira é a causa formal. Todo problema tem uma causa que o antecede. Ele nunca é gerado em si mesmo, ele sempre tem algo que veio antes dele. No caso, a causa formal significa que tudo tem uma forma. Por exemplo, Fernando, se a gente tivesse aqui uma miniatura de um cavalo e eu mostrasse para vocês aqui, eu tenho uma miniatura de cavalo lá em casa, na minha biblioteca, e você diria que isso é um cavalo. Nessa miniatura, se ela tivesse aqui na minha mão agora, mas aquilo não é um cavalo, aquilo é um pequeno desenho de resina modelado que parece com um cavalo, mas aquilo não é um cavalo. Aristóteles diz que ali é a causa formal, Fernando, ali porque ele tem uma forma de cavalo. Então logo Aristóteles entende que uma maneira de você avaliar um problema é identificar a forma desse problema, é a causa formal. A segunda é a causa, eu anotei aqui as 4 causas, é a causa antecedente. Todo problema ele tem essa questão de causa e efeito, como a gente está falando aqui. Ele está acontecendo no presente, mas ele tem uma causa que antecede. Qual foi a causa que gerou essa baixa produtividade dentro dos negócios? Qual foi a causa que criou uma baixa produtividade na nossa vida de um modo geral? Seja no nosso relacionamento, seja para nós cuidarmos das nossas finanças, seja para a gente cuidar dos nossos relacionamentos amorosos. Então, qual foi a causa? Houve um momento que isso aconteceu. Sim. E essa, numa sequência de ações, gerou o que está acontecendo no estado presente. O terceiro ponto são as causas coercitivas. Aristóteles ele fala que as causas coercitivas são condições ambientais, sociais ou até de contextos que você está inserido. Se a gente fosse trazer para a nossa era aqui, para a gente dizer que era o tempo, o time, é porque você não está no tempo, é porque você não está no time, é o feeling, é aquela coisa que você pega no momento. Então são condições externas influenciando diretamente o ambiente. Então trazendo para o mundo corporativo, o que é que está acontecendo naquele ambiente presente que está influenciando um time para você ter uma baixa produtividade? Eu vou trazer alguns exemplos aqui depois de fazer uma pergunta, quando eu concluir o raciocínio. E aí, por último, a causa final.
que essa é uma dicotomia, porque as empresas, de um modo geral, e as pessoas também se perdem muito nessa causa final, que é a visão e o objetivo. É para onde eu estou indo, qual é a direção, qual é o meu objetivo. E muitas empresas não têm objetivo, não têm uma direção. Então elas se perdem nesse caminho. Para onde que eu estou indo? Então eu vou conforme a dança toca. Só que não funciona dessa forma, porque na hora que a tempestade veio, se você não tem uma direção específica, você vai querer pular fora do barco. É ou não é, Fernando? Perfeito. Então, as pessoas também se perdem, porque elas vão vivendo a vida vai acontecendo, mas no momento de dificuldade, bum, qual é a da minha vida? Porque eu não tenho uma direção, eu não tenho um alvo, eu não tenho um objetivo. Então, trazendo essa explicação de Aristóteles de como eu definir um espaço-problema, eu queria te dizer, Fernando, eu queria te perguntar, na verdade, você como consultor, concorda com essa percepção do Aristóteles a respeito de como estratificar os problemas e qual seria a causa mais comum no meio corporativo hoje de baixa produtividade? Sim, eu concordo com a visão de Aristóteles, que inclusive fundamenta muitas das teorias administrativas dos últimos 2 séculos. Quando nós pensamos no método PDCA, que trabalha com planejamento, ele trabalha com controle, ele trabalha com execução, com replanejamento, com ações, ou seja, ele gera um ciclo e que a todo momento tem cheques para analisar se aquele ciclo ele está sendo bem cumprido. Um dos princípios dele, e que é ensinado na metodologia PDCA, são os 5 porquês. E os 5 porquês eles têm como alvo você encontrar qual é a causa raiz. Esse termo que é muito comum para quem trabalha nos meios estatísticos, com administração de empresas, eles buscam entender a causa, que na verdade é o fator motivador que está gerando aquele problema. Nós costumamos refletir que muitas vezes a febre ela é simplesmente um sintoma de que seu corpo não está bem, mas a febre é o efeito. O que está causando aquela febre? Será que a alimentação está correta? Será que aquela pessoa dormiu bem? Será que aquela pessoa não comeu algo que desencadeou uma série de outros efeitos? Assim também acontece numa empresa. E quando nós pensamos sobre essa teoria, em que Aristóteles ele discorre sobre isso e nós analisamos as causas, nós também percebemos os fatores comportamentais. Por que é importante observarmos isso? Quando você fala do alinhamento entre visão e objetivo, o objetivo traz para nós um grande porquê. Traz para nós algo que tem por si só um grande olhar de quais são as crenças que estão ali dentro, quais são os valores. Lembrando que crença é aquilo que te dá permissão e valor é aquilo que te dá motivação. E o meio corporativo interpretou isso. Por exemplo, quando você se lembra do Golden Circle, o Círculo de Ouro, em que Simon Sinek ele trouxe nos últimos anos uma análise muito interessante, em que ele traz os 3 pilares que uma empresa utiliza hoje para gerar engajamento nos seus colaboradores, nos seus clientes, nas pessoas à sua volta. Ele amarra essa teoria aristotélica em 3 pilares. Por que você faz o que você faz? Como você faz o que você faz? E o que você entrega daquilo que você fez? E quando as pessoas estão envolvidas com o porquê daquela empresa, o porquê daquela marca, ele se conecta aos valores do porquê daquela empresa. E quando você tem 2 conexões de alguém que estão indo para o mesmo destino, você tem uma união muito forte de identificação. Então imagine, numa empresa, um setor de vendas que não estava vendendo, você começa a buscar a causa do problema, como Aristóteles ele nos leva a refletir, e no meio da causa dos problemas você descobre que a empresa não tem os seus valores muito claros, não tem as suas convicções muito alinhadas, não sabe qual é a meta a ser alcançada. Lembrando que meta é piso, alvo é teto. Então meta é um degrau que você sobe para chegar no alvo. Então a empresa não sabe qual é a meta que te leva para o alvo. Se ela não sabe qual é o seu porquê, muitas vezes as pessoas vão se desmotivar ao longo da jornada, porque o alinhamento daquilo que é verdade para elas e o alinhamento do que é uma grande verdade para a empresa não convergiu. É como se fossem 2 carros numa estrada indo para caminhos diferentes. Agora, quando você tem um porquê muito forte, o como, com processos bem estruturados, está bem alinhado. O que será o resultado final também está bem amarradinho. E a causa que gera os problemas são diagnosticados num ambiente favorável, isso tudo potencializa os resultados. Então, eu concordo muito com Aristóteles quando ele traz essa teoria,
E hoje nas empresas, não só nas empresas, mas quando você faz uma leitura mais ampla, inclusive chegando a projetos, a maior causa hoje de problemas em empresas se chama falha de comunicação. E a falha de comunicação é uma das causas raízes da baixa produtividade. Onde é que começa a falha da comunicação? Na má definição de quais são os objetivos, na má definição de como eles serão alcançados, na má definição do porquê que eles devem ser alcançados, na má definição de qual é a remuneração, reconhecimento, recompensa que aquelas pessoas teriam. Quando isso tudo é repensado e associado com missão, visão, valores, há uma identificação. E quando há uma identificação, há um alinhamento de propósito. E quando há um alinhamento de propósito, ainda que não se tenha um como fazer, o porquê motivará as pessoas a encontrar um como, que já são palavras de Nietzsche. Quem tem um porquê, encontra um como. Como é que você vê tudo isso, Lucas? Perfeito. Eu estou aprendendo com você aqui, né? Como sempre, né? É uma honra estar aqui, querido. Mas em relação à estrutura objetiva do problema da baixa produtividade, eu separei aqui alguns pontos, Fernando, eu até anotei porque foi uma pesquisa que eu fiz para que eu não viesse a esquecer, né? Que às vezes eu posso esquecer, né? Eu sou humano. Então eu anotei aqui, são 4 pontos que eu identifico que dentro de uma organização podem acontecer e que quando eles acontecem, eles podem gerenciar ou desenvolver ou ser a causa de uma baixa produtividade. Por que ele pode desenvolver? Porque a partir dele, outras estruturas vão acontecendo. É aquela história, por exemplo, você não cuida da sua saúde, então você, a partir do momento que você não cuida, você pode desenvolver uma doença, não pode? Sim. Você está abrindo essa possibilidade no momento que existe uma ação que precisa ser executada, mas que ela não é, ou por omissão, ou por negligência. Então, no meio empresarial e na nossa vida pessoal acontece da mesma forma. Então, eu separei aqui, Fernando, o primeiro é a inversão de ordem. Isso acontece muito no meio corporativo e acontece também no âmbito familiar. O que é a inversão de ordem? É quando você tem um funcionário, você é o dono da empresa, eu sou o seu funcionário. E aí eu estou a todo tempo me sentindo maior do que você. Eu olho para você, eu não digo, claro, você é meu chefe, mas eu penso, eu sou muito melhor que esse cara. Eu sei muito mais do que esse cara. Eu posso fazer muito melhor do que ele. Eu não devia estar aqui, eu devia estar no cargo de chefia. Então eu estou o tempo todo querendo ser maior do que o chefe. E tem uma frase de um filósofo alemão que eu adoro ela, que é assim: ninguém ganha do chefe. e é interessante porque esse filósofo é Bert Hellinger, é um filósofo alemão, desenvolvedor de uma técnica famosíssima de psicoterapia chamada constelação familiar. E o que acontece? Dentro do meio corporativo, Fernando, quando os funcionários ou alguns funcionários querem ser maior do que os seus gerentes, ou maior do que os gestores, ou maior do que os diretores, ou seja lá qual a hierarquia, trazendo para o meio familiar, quando os filhos querem ser maior do que os pais, aí quando há uma quebra de hierarquia, há um problema na produtividade. Por quê? Porque o foco está sempre no outro, o foco está sempre naquilo que é subjetivo, naquilo que está no mundo ideal e nunca no mundo prático, e nunca no mundo material, no mundo da ação, no mundo do teste, no mundo da validação do mercado, do produto, da ação em si, do processo. E isso é um problema que vai com toda certeza pode vir a ser uma causa de uma baixa produtividade dentro da empresa. É a inversão de ordem. E a outra coisa que também causa baixa produtividade na empresa é você tentar, não é você tentar, perdão, é você ter na empresa Perdão, gente, eu estou lendo aqui o problema. É você tentar resolver algo que não foi resolvido em outro nível. O que é isso? É quando dentro do meio corporativo existem problemas que estão acontecendo no nível da diretoria, no nível dos gestores, no nível de pessoas que estão numa hierarquia acima. E elas não estão resolvendo. É tipo assim, nós somos donos de uma grande empresa e abaixo de nós existem gestores, existem gerentes sêniores, eu não entendo muito de hierarquia,
mas vamos usar esse caso como exemplo. E no nosso nível de diretoria, existe um problema, uma decisão a ser tomada a respeito da empresa que não está sendo. Nós estamos sendo omissos em relação a essa decisão. O que que acontece? A gente vai entrar um pouco na psicologia para entender isso. Existe algo chamado inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo é como se fosse uma nuvem de informações que todos nós temos acesso. Quando a gente traz isso para o contexto micro, por exemplo, para uma empresa, ela tem a sua nuvem de informações, a gente chama isso de cultura. No meio familiar a gente também tem. O que que acontece? Quando essa cultura ela está contaminada por essas indecisões, por essas omissões, por essas faltas de atitude, isso acaba se reverberando nos gerentes, nos que estão numa hierarquia abaixo. Isso cria uma confusão, isso cria um clima na empresa de incerteza. Esse clima vai gerar uma baixa produtividade. Esses são dois pontos que eu separei aqui que podem ser uma causa de uma baixa produtividade. Comentando um pouco sobre o primeiro ponto que eu achei bastante interessante, quando nós estamos num determinado ambiente em que as hierarquias não são claras, muitas pessoas se aventuram a assumir papéis de liderança, de chefia e até de comando. No livro As 48 Leis do Poder tem uma frase interessantíssima que me veio à memória que diz assim: não ofusque o brilho do seu chefe. Já aconteceu na minha carreira de ter, no início dela, chegado num setor em que para mim tudo era muito novo, mas eu tinha muita vontade de fazer. Então eu trabalhava 10 horas, 12 horas, eu estudava os assuntos, eu fazia análises, eu conversava com pessoas, até que chegou um determinado momento que eu entendi que eu poderia contribuir com aquele setor mais do que me foi demandado. E houve um dia em que haveria uma apresentação de resultados para a liderança. E na apresentação de resultados para a liderança, eu tinha compreendido que eu poderia fazer aquela apresentação dos assuntos que eu estava lidando, porém sem estar totalmente alinhado com o meu chefe. Naquele momento, eu estava criando uma situação delicada, porque para a empresa eu tinha encontrado uma forma de alcançar resultados, mas na relação com o meu chefe, eu tinha entendido que eu estava numa posição intelectual melhor do que a dele para entregar aquela determinada demanda. Aquilo me gerou desgaste, porque, como o próprio livro diz, só existe um sol. Então eu não tinha o patrocínio do meu líder imediato para executar aquela atividade, e como não estava bem alinhado com ele, eu ainda não consegui transmitir aquilo para as pessoas que estavam à minha volta. O que caracteriza um ambiente em que muitas vezes há uma competitividade desnecessária, e isso pode prejudicar a produtividade. Exatamente. Porque é como se você estivesse absorvendo uma energia negativa, em que você começa a pensar que você não é aceito, você começa a ter leituras mentais, distorções, alucinações sobre o que as pessoas estão pensando. Sim. E você atribui aquilo para você. E começa uma guerra interna. E essa guerra interna, ela prejudica a produtividade de uma determinada pessoa. Com toda certeza. E eu separei também aqui um outro ponto que também pode vir a influenciar na produtividade da empresa. Isso está dentro da consultoria organizacional sistêmica. Por que sistêmica? Porque nós somos sistemas. Vamos entender isso um pouco agora. Nós somos feitos de sistemas. A gente tem um sistema circulatório, a gente tem um sistema respiratório, nós temos vários sistemas. O que é isso? A gente trabalha em conjunto. Numa organização não é diferente. Se eu mexer no setor de vendas, Fernando, eu mexo no setor de marketing, eu mexo no setor de processo, eu mexo em outros setores, porque nós somos sistêmicos e está tudo interligado. Então, dentro de uma visão sistêmica, dentro da organização, uma coisa que pode vir a influenciar a produtividade da empresa é a exclusão dos fundadores. Isso acontece de maneira muito sutil, Fernando, porque às vezes nós temos empresas que têm 10, 15, 20, 30 anos de mercado, que já estão na segunda geração, na terceira geração, e quando há uma exclusão, lembra que a gente falou de nuvem, de cultura? Então, nessa cultura, alguém foi o primeiro, alguém teve uma ideia e alguém
colocou essa ideia em prática e deu espaço para outras pessoas virem. Como, por exemplo, aqui o FB teve a ideia de abrir esse local maravilhoso que a gente está e nós estamos aqui. Mas para isso, o primeiro teve que ter uma ideia. E quando há uma exclusão, quando nós não honramos essa origem, o que seria honrar, Lucas, essa origem? Seria nós olharmos com respeito e cortesia. Aí o que acontece? Existe um sistema, é essa nuvem que nós não conseguimos ver, é a mesma nuvem que você manda a foto do seu celular, que você não sabe onde é que está essa nuvem, mas vai para algum lugar, não vai? Sim. Então, no sistema... Nós não vemos, mas ela existe. Mas ela existe. Então, nessa nuvem de informação, quando você exclui o dono, ou o primeiro, ou o fundador de um negócio, de uma empresa, isso serve também para o meio familiar, você reverbera uma série de consequências, e uma delas é pessoas que vão vir a ocupar cargos dentro desse sistema podem vir a se identificar de forma inconsciente com essa causa lá do fundador, dessa exclusão, dessa descortesia, dessa falta de olhar para aquele que criou e deu espaço para aquilo. Vamos usar essa palavra mais fácil de ser compreendida, desonra ao fundador, vai fazer com que hajam conflitos dentro da empresa, entre funcionários, inexplicáveis. É aquela vaga de gerente que está sempre trocando de gerente. É aquela vaga que inesperadamente ou sem motivo plausível e objetivo, há um conflito entre diretores, há um conflito entre gestores, há um conflito que você não consegue entender a causa. E a causa ela é sistêmica. E aquela pessoa ela se colocou a serviço de maneira inconsciente. Gente, isso é psicologia. Isso acontece na prática. E quando nós não temos esse olhar sistêmico e nós olhamos apenas para o comportamento, que também deve ser olhado através dos processos, nós caímos nessa armadilha de enxergar problemas e não ver a solução. E às vezes a solução é simples. É só a gente olhar um pouco para trás, para a causa, olhar um pouco para trás para aquele que deu espaço para toda a coisa acontecer e dar a devida honra e devido respeito. Isso não é colocar a pessoa num pedestal, né, Fernando? Eu vi você colocando nas suas redes um dia desse falando sobre honra. Honrar não é você colocar alguém no pedestal, não é você colocar o dono de uma empresa ou o seu pai ou a sua mãe no pedestal, porque isso é uma forma de excluir também, porque você não deu margem para a natureza fluir, você quis cristalizar algo que não pode ser cristalizado. Mas honrar é você dar a essa pessoa o seu devido lugar. Ela foi o fundador, ela foi o primeiro. E no caso da inversão também, que a gente comentou, sim, quando o funcionário quer ser maior do que o gerente, também é necessário honrar. O funcionário olha para o gerente e fala: eu aceito você como meu gerente. E o gerente olha para o seu funcionário e fala: eu aceito você como meu funcionário. E existe uma honra, existe um respeito. E nesse momento há harmonia no sistema. Nesse momento há uma qual a palavra? Interdependência, uma energia de... Qual é aquela palavra de conexão? Me falhou a memória aqui. Harmonia? De harmonia. Tem no livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É uma conexão entre pessoas, um flow, uma sinergia, uma sinergia entre as equipes, uma sinergia entre as organizações, nos processos, nos setores diferentes. Assim, essa é a forma que eu vejo esse assunto. Esse é um tema interessante porque no Brasil nós temos uma característica muito forte de termos empresas familiares. E como no Brasil, talvez você conheça algumas que são familiares, é possível você perceber que os donos, ou eles são muito presentes, e não é incomum que nós ouçamos a seguinte crença: o olho do dono é que engorda o gado. Isso é muito comum e muito forte aqui no Brasil. E o contrário também é uma verdade. O dono ele fez a fundação da empresa, mas ele não quer participar da fundação da empresa. Alguns entendem que vão deixar os seus herdeiros, alguns os co-herdeiros e outros vão colocar profissionais lá dentro. Fato é que os valores do dono da empresa muitas vezes permeiam dentro da empresa. Então, se o dono da empresa é uma pessoa muito relacional, uma pessoa que tem princípio de valorização de pessoas muito forte, a tendência é que a empresa tenha isso.
Se o dono não tem esse olhar tão voltado para pessoas, ele é mais voltado para processos, o que ele faz muitas vezes? Ele contrata uma área de gestão de pessoas para trazer esses valores e alinhar para que a empresa siga. Agora, qual é o ponto? Muitas vezes, esse princípio de honra, que nada mais é do que uma valorização de direito, quando esse princípio de honra ele não faz parte dos valores da própria empresa, as pessoas muitas vezes querem construir a partir dos seus próprios valores. E isso que você explicou gera um desgaste de relacionamento muito grande. Total. Por exemplo, às vezes eu fui criado numa casa em que o princípio do valor de que quem chegou primeiro tem o primeiro direito de receber algo, se eu venho para uma empresa com esse princípio, eu lido com ele quando eu chego numa empresa e eu vejo que num determinado setor já existe um profissional que às vezes nem é o melhor preparado, mas ele já está lá há muito tempo, já passou por muita coisa, conhece toda a cultura, conhece as pessoas e não é menos merecedor de valor, de honra, pelo que ele faz, mas por quem ele é. E aí é um princípio humano. Nós nos importamos uns com os outros porque nós somos humanos. E quando muitas vezes as pessoas estão na empresa e elas se esquecem da sua formação de ser humano, da primeira dependência que teve na vida, que foi um bebê um dia, que cresceu, que precisou de ajuda, quando ela se esquece disso, é importante que no meio corporativo, para não ofender a produtividade, para não ofender os resultados, a própria empresa ela faça um resgate de valores. E aí você consegue voltar a ter um reequilíbrio para que essa sinergia que você colocou muito bem, ela aconteça de forma simples e harmônica. Até porque o que é cultura? Cultura é o que as pessoas fazem sem ninguém mandar. Exato. Então, se o princípio de honra é necessário que a todo momento seja explicado, seja documentado, seja formalizado, muito provavelmente as pessoas falam, mas não fazem. Agora, quando existe, sim, um patrocínio de fortalecimento dessa cultura, a produtividade ganha, o resultado ganha e princípios de honra são estabelecidos. Falando em cultura, Fernando, como será que a gente constrói conjunto de hábitos? Como será que a gente constrói um conjunto de comportamentos para a gente fazer o que é preciso e alcançar os nossos resultados desejados? Mas espera aí, não responde não. Você que está ouvindo, a gente vai falar isso no nosso próximo podcast, o Sucesso Está na Mente. Não saia. Valeu, até o próximo.